Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Dayana Mendes e continuando nossos estudos, hoje nós vamos tratar de um pronome relativo, mais um pronome relativo. Já falamos sobre o onde, já falamos sobre a diferença entre o onde e o aonde, já falamos sobre o pronome que, sobre o pronome quem. Agora nós vamos falar do pronome cujo. Bom, embora eu tenha colocado aqui cujo no masculino e no singular, existe a possibilidade de você ter o pronome relativo cujo no feminino e também no plural. Então, existe a possibilidade de se falar cujo, cuja, cujas, cujos. Mas como é que a gente vai saber? Como usar esse pronome? Esse pronome não é um pronome tão comum no nosso dia a dia, porque ele é mais trabalhoso, né? Demanda um pouco mais de atenção por parte do usuário. Então, muitas vezes, os falantes da língua, no processo ali de troca, de fala, eles deixam de lado o pronome cujo, mas na escrita ele pode ser bem útil para você. Vamos começar entendendo o que ele faz. Aqui eu tenho duas orações. A menina é inteligente, a boneca da menina foi roubada. Presta atenção numa coisa, sempre que eu estou usando um pronome relativo, esse pronome relativo, ele vai entrar na frase para evitar a repetição de uma palavra. Bom, aqui, o que eu quero evitar? Eu quero evitar a repetição da palavra menina. Só que, olha que detalhe interessante, essa menina, ela tem um bem, ela tem um objeto. Ela é possuidora de um objeto e o objeto que ela possui é a palavra boneca. Então, quando eu tenho uma relação de posse, eu coloco o pronome cujo. O pronome cujo, diferente do pronome que, diferente do pronome o qual, a qual, diferente do pronome quem, diferente do pronome onde, ele terá a função de estabelecer uma relação de posse. Alguém possui um objeto e há também um objeto possuído. Então, essas duas informações ficam aparecendo quando eu emprego esse pronome. Então, se eu digo a menina é inteligente, a boneca da menina foi roubada e eu quero transformar essa estrutura numa única frase, eu digo a menina cuja boneca foi roubada é inteligente. E aí, eu quero pontuar uma informação muito importante para você. Repara uma coisa, aqui, menina é o antecedente do pronome. É ele que representa aquele que possui o objeto. Já a palavra boneca também é importante. A palavra boneca, ela serve para mostrar a coisa possuída. Então, toma cuidado, porque embora o dono, no caso, a dona do objeto é a palavra menina, o cujo não vai concordar com a palavra menina. O cujo vai concordar com o objeto possuído. O cujo vai concordar com ali a palavrinha que vai servir para indicar posse. O que se possui? O que é possuído por aquela pessoa, por aquele ser? É com a palavra que representa o objeto possuído que o cujo concorda e combina. Então, se aqui eu tenho uma palavra no feminino e no singular, eu usarei o pronome no feminino e no singular. Dayana, e se no lugar de boneca fosse, deixa eu ver, ursos de pelúcia? Então ficaria a menina cujos ursos de pelúcia. Vou colocar no masculino e vou colocar no plural porque eu tenho mais de um urso de pelúcia e eu tenho uma palavra no masculino. Dayana, e se no lugar de boneca fosse a palavra relógio? A menina cujo relógio. Nesse caso, eu só tenho um objeto, então eu mantenho no singular, mas o pronome vira cujo nesse caso porque ele está concordando aí
com o objeto possuído. Entendeu essa diferença? Interessante você perceber uma coisa. Olha, o cujo, ele vai ficar entre substantivos. Eu tenho dois substantivos aqui. Menina, que é a dona do objeto, e boneca, que é o objeto possuído. O cujo, ele fica no meio, ele fica entre dois substantivos. E aí, um detalhe importante. Mesmo que seja uma boneca conhecida, mesmo que seja uma boneca querida, eu não uso depois do cujo, eu não coloco ou cuja, ou cujos, cujas, depois do pronome relativo cujo e das suas variações, eu não coloco nenhum tipo de artigo. Então, aqui fica cuja boneca, não cuja a boneca, ou não cujas as bonecas. Depois do cuja vem o substantivo. Guarda essa informação? Essa informação vai ser muito importante para você. Agora, eu também preciso te lembrar um detalhe. Da mesma maneira como outros pronomes relativos podem ser preposicionados, o cujo também pode receber preposição. Então, é interessante a gente pensar o seguinte: quem vai definir se receberá ou não receberá a preposição? O verbo que está dentro da oração adjetiva. Então, aqui, no último exemplo, eu tenho verbos obedecer e o verbo fica. É o verbo obedecer que está dentro dessa oração, que está sendo introduzida aí pelo pronome cujo. É o verbo obedecer que vai me dizer, tem preposição ou não tem preposição? E aí? Bom, aí nós precisamos nos lembrar de um detalhe importante. Quem obedece, obedece a alguém. Quem obedece, obedece a alguma coisa. O verbo obedecer, muito embora boa parte dos falantes esqueça, boa parte dos falantes ignore esse detalhe, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Ele precisa da preposição. E a preposição exigida, para esse verbo é a preposição a. Então, essa frase aqui de baixo, ela soa estranha, Mas ela está certa de acordo com a norma padrão da língua. A escola a cujos preceitos obedecemos. Obedeço o preceito, obedeço ao preceito. Então, aqui, a escola, cujo preceito obedeço. Mas, o verbo obedecer, ele exige preposição. Então, eu tenho que colocar a preposição na frente. A escola, a cujos preceitos obedecemos. Obedecemos aos preceitos da escola. Ok? Beleza? E aí, você vai me perguntar uma coisa importante. Daiana, não poderia ser a escola aos cujos preceitos obedecemos? Lembra o que eu falei? Você vai colocar a preposição. Você não coloca o artigo. Se lembre de um detalhe importante. Entre o cujo, eu tenho um substantivo. Entre o cujo, eu tenho outro substantivo. O cujo, ele fica entre substantivos, ok? Depois dele, não tem artigo. E se depois dele não tem artigo, aqui só vai entrar a preposição, beleza? Vamos para o próximo quadro, porque eu quero falar aqui outras informações importantes sobre esse pronome relativo. Bom, galera, para finalizar, guarde algumas informações. Primeira informação, o cujo é um pronome que indica posse. Os outros pronomes relativos não têm essa relação de sentido. Não faz, Não está certo usar o cujo em uma construção textual em que não há a relação entre um ser que possui um objeto, ok? Bom, não se usa artigo depois do cujo. O cujo, ele vai sempre concordar com a palavra anterior. Ele vai sempre concordar com o objeto que se tem, com o objeto que se possui. Então, toma cuidado com ele.
Se o objeto está no feminino, no plural, vira cujas. Se o objeto está no plural e no masculino, cujos. Se o objeto está no masculino e no singular, cujo. O objeto está no feminino, mas no singular, cuja, ok? E pode ser que eu precise colocar a preposição. A preposição não é só o a, como eu mostrei no exemplo anterior. Eu posso ter a preposição em, eu posso ter a preposição por. Existem várias preposições que podem ser usadas antes do cujo. Lembrando sempre que é o verbo que está dentro da oração adjetiva que vai definir se precisa ou não precisa colocar a preposição. Então vamos lá. Esta é a praia. Primeira informação. A segunda informação, que está sendo introduzida pelo pronome relativo, é essa parte aqui, ó. Beleza? Cujas areias perdi minha carteira. Então, vamos lá. Esta é a praia, primeira informação. A oração adjetiva aparece aqui. Areias, perdi minha carteira, né? E aí, o que eu percebo? Eu percebo que quem perde algo. O objeto perdido, carteira. Não há dúvidas. Mas, o que eu percebo além disso? Eu percebo que quem perde algo pode perder algo em algum lugar. No caso aqui da construção feita nesse enunciado, a ideia de que se perdeu um objeto em algum lugar. Então, perdi algo em algum lugar. Dito isso, perdi minha carteira em algum lugar. Existe a necessidade de pensarmos na preposição em, para demonstrar ali o lugar em que o objeto foi perdido. Isso vai fazer com que a preposição apareça, aqui. Então, aqui eu tenho, ó, o cujo está aparecendo entre dois substantivos, praia e areias. Como areias é uma formação no feminino e no plural, eu uso o feminino e o plural, então o pronome fica cujas. Como o verbo que está aqui dentro da oração adjetiva exige, né, a preposição em, para que eu represente a ideia de que um objeto foi perdido em algum lugar, eu coloquei aqui antes do cujo, no caso, antes do cujas, eu coloquei antes do pronome relativo a preposição em. Esta é a praia em cujas areias perdi minha carteira, ok? Pessoal, esse pronome relativo é muito útil na escrita. Embora pouco popular na fala, na escrita ele é útil e acaba caindo bastante em questões de concurso. Então eu espero que você estude bastante esse conteúdo. Eu espero que essa aula seja útil para você. Bons estudos e até a próxima!